E o presidente do Banco Central Europeu, Jean-Claude Trichet, afirmou essa semana que acredita que a Grécia vai sim voltar a conquistar a confiança dos investidores estrangeiros. O país vive uma séria crise financeira que teve como estupim a alta dívida pública e que agora chega a ameaçar a estabilidade da própria zona do euro. Foram anos de gastos públicos em níveis elevados e irresponsáveis, chegando ao ponto de mascarar números para esconder a situação crítica das finanças. Somado a isso, um sistema financeiro que pedia reformas urgentes. O governo, que responde por 40% da economia, não agiu a tempo e veio a crise financeira de 2008 com efeitos devastadores. O PIB, em 2009, diminuiu 2,5% e o desemprego chegou a 8,9%. Mas o maior problema da Grécia estava na dívida pública. Em 2009, o valor superava o produto interno bruto grego. E este ano, a dívida deve superar 120% do PIB. O déficit público chegou a 12,7%, muito acima do limite imposto pela zona do euro, que é de 3%. Para tentar estabilizar a situação, o governo grego adotou um pacote de austeridade econômica que incluía o congelamento de salários, de aposentadorias e de gastos públicos. O resultado foi uma onda de greves e protestos que paralisou o país. Mesmo assim, o governo do premier Jorge Papandreou não desistiu das reformas e foi pedir ajuda a outros países da União Europeia. No fim de março, os líderes do bloco chegaram a um acordo sobre um plano de resgate. Mas não foi fácil. A Alemanha, principal economia da zona do euro, só foi convencida a apoiar a proposta depois de muita insistência da França. O plano prevê uma linha de crédito de cerca de 20 bilhões de dólares e conta com dinheiro europeu e do Fundo Monetário Internacional. Mas a verba só será liberada numa situação considerada de urgência. Depois da Grécia, os altos níveis de déficit público também ameaçam outros países da zona do euro, como Portugal, Espanha, Itália e Irlanda. Bom, para falar sobre essa crise na Grécia, nós recebemos aqui no estúdio o economista Marco Aurélio Cabral. Boa tarde, Marco Aurélio, muito obrigada por ter aceito o nosso convite de vir aqui falar sobre essa crise da Grécia. Para começar, eu queria perguntar como um país consegue se endividar a esse ponto? Como é que uma dívida cresce tanto? Então, existem várias razões, mas duas delas muito importantes. Uma de curto prazo, quer dizer, com resultados logo rápidos, e outra de longo prazo, com resultados mais demorados. A de curto prazo resulta de um processo de entrada de dólares em geral, de moeda estrangeira, de investidores financeiros que têm interesse muitas vezes em bolsa de valores. E para que não gere uma enxurrada de reais ou da moeda local na economia, o governo então produz dívida e retira uma parte da moeda da economia. Então esse endividamento pode ser um endividamento que inclusive sobe muito rápido, né? A Grécia experimentou um pouco desse efeito. Mas existe uma outra situação em que os governos gastam para produzir um crescimento econômico. Então, em geral, dentro de um plano, né? Um plano que envolve aumento de emprego, distribuição de renda. E lembrando que a Grécia é um país muito pobre, né, Leilani? E o que a gente tem lido aí, a preocupação de quem faz essas análises, os especialistas, é que essa crise da Grécia se espalhe para outros países. Isso é uma especulação ou isso pode de fato acontecer? Não, de fato, porque assim, as regras do euro são regras muito estritas, como são as que nós nos impusemos aqui nas nossas metas de inflação e superávit fiscal, né? Então isso leva com que os países operem as suas políticas monetárias de maneira muito pouco flexível. Muito bem, países pobres na Europa, né, como esses que estão enfrentando dificuldades, a Grécia, Portugal, enfim, a Irlanda e outros, eles têm que envolver um esforço muito grande para poder chegar junto dos países mais ricos e diminuir, portanto, as assimetrias sociais e econômicas, né? Então, dessa maneira, é razoável que a gente espere que algum esforço tenha que ser feito desde o início da União Europeia em 2003. Na sua opinião, quais são os países que estariam correndo esse risco? Olha, esses que o mercado financeiro já fala são países que estão sujeitos a um ataque especulativo, né? Porque mostram indicadores econômicos que parecem um pouco superiores aos demais, né? Então, hoje, a Irlanda, a Espanha, a Itália e mesmo a Grécia, na Europa, apresentam índices de endividamento em relação à atividade econômica
muito elevados. Mas, veja bem, você tem, por um lado, o montante da dívida, mas você tem no denominador desses indicadores a taxa de crescimento. Então, toda vez que um país cresce, ele conquista um certo direito de se endividar também. O problema da Europa como um todo é que ela está vivendo um momento de baixo crescimento. Então, isso faz com que haja uma solicitação maior, né, sobre as várias economias, com risco de ataque especulativo. Agora, o governo grego tomou essas medidas, congelou salários, aposentadorias, tomou uma série de medidas que, aliás, foram consideradas muito impopulares, geraram greves de todo tipo. Essas medidas são, de fato, eficazes? Olha, elas tendem a ser eficazes do ponto de vista dos indicadores financeiros. Quer dizer, o que a gente espera é que eles voltem a se alinhar com o restante dos indicadores da Europa, que nesse momento estão todos muito ruins, viu, Leilani? Eu acho que a gente não pode comemorar. Nenhum país de primeiro mundo hoje, seja na Europa, nos Estados Unidos ou mesmo no Japão, apresenta um desempenho econômico muito bom, né? A gente viu agora há pouco ali como que os Estados Unidos mantêm taxas de desemprego muito elevadas, maiores do que até as brasileiras. Então, lá eles estão enfrentando uma dificuldade. É a grande preocupação do Barack Obama, inclusive, né? Sim, e eles estão enfrentando ainda uma dificuldade muito grande com relação à crise. A Espanha também está com uma taxa de desemprego muito alta. Muito alta. Muito alta. Então, isso faz com que os países todos estejam, de certa maneira, fragilizados. E a Alemanha é uma economia que puxa toda a Europa, e ela é uma economia que depende muito das exportações. Então, essas exportações são o calcanhar de Aquiles, na meu juízo, de todo o sistema europeu hoje. E nós não temos um futuro muito promissor ainda pela frente, não. E o que a gente pode dizer? Quer dizer, o que mais a Grécia precisaria fazer para conquistar essa credibilidade, para ter de volta a confiança de todo o mercado financeiro? Olha, eu acho que eles não têm jeito, dentro do quadro geral estabelecido, eles vão ter que fazer um sacrifício gigantesco, o povo grego. Mas, por outro lado, o que a gente pode perceber é que existem outras soluções, que não estão sendo discutidas, mas que poderiam. Eventualmente, o Banco Central Europeu poderia aumentar a liquidez do euro, desvalorizar um pouco o euro em relação ao dólar e facilitar a condição exportadora da Alemanha para os Estados Unidos. Agora, só mais uma coisa, Marco Aurélio, que lições nós aqui no Brasil podemos tirar dessa história toda? Olha, a gente pode tirar uma lição em relação aos nossos vizinhos, né? O Brasil hoje é uma economia forte e nós temos uma responsabilidade por ajudar os nossos vizinhos. Felizmente, a América do Sul hoje experimenta um momento muito bom como um todo. Então, os países ao nosso redor estão experimentando uma recuperação econômica também razoável. Então, de maneira que eu acho que hoje o Brasil tem diante de si uma condição muito privilegiada do ponto de vista da história. E a gente, felizmente, tem condições de se endividar ainda um pouquinho mais ou permanecer dentro de uma estratégia pública de indução do crescimento, né, Leilani? Mas mantendo sempre muito cuidado, tendo muito cuidado com todos os gastos. Não tenha dúvida. Marco Aurélio Cabral, muito obrigada pelas suas análises e explicações aqui à edição das 6. Eu que Foi um prazer.